Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando neste momento o nosso terceiro programa de retrospectiva de 2023, a retrospectiva do programa Brasil Consciência, um programa que é um oferecimento do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai rever uma visita que nós fizemos ao MAB, o Museu Aeroespacial Brasileiro, que fica em São José dos Campos. Você também terá a oportunidade de rever a reportagem, entrevista que nós fizemos sobre o novo CIBES, o satélite sino-brasileiro de sensoriamento remoto, que terá uma retomada com o atual governo. E antes, você confere a nossa cobertura sobre o lançamento ocorrido em Alcântara, ainda no primeiro semestre, o primeiro lançamento privado realizado na base estatal brasileira. Veja o que a gente falou a respeito desse assunto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A empresa sul-coreana InnoSpace conseguiu realizar o lançamento de seu protótipo de foguete, o Rambit TLV, da base de Alcântara. Às 14 horas e 52 minutos do dia 19 de março de 2023, o foguete sul-coreano Rambit TLV foi lançado do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O veículo levou a bordo carga útil desenvolvida 100% no Brasil, em um voo que durou 4 minutos e 33 segundos. O lançamento foi considerado um grande feito no vídeo institucional distribuído pela Aeronáutica e pela Agência Espacial Brasileira logo após o anúncio do sucesso da missão. Essa é a primeira vez que uma empresa privada estrangeira realiza um lançamento a partir da base de Alcântara, momento histórico para o Programa Espacial Brasileiro. A operação, resultado da parceria entre o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial DCTA e a empresa sul-coreana InnoSpace, teve como objetivo realizar o lançamento do foguete Rambit TLV e o ensaio em voo da carga útil CISNAV, Sistema de Navegação Inercial, um experimento tecnológico importantíssimo para a navegação autônoma de foguetes, desenvolvido no Brasil pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE. O CISNAV será empregado pela primeira vez em um veículo. Até agora a gente só testou o CISNAV em solo. Então, durante esse voo, nós poderemos analisar o desempenho do CISNAV, do algoritmo e dos sensores, tudo isso integrado em ambiente de voo. Por isso esse voo é tão importante, porque vai ser a primeira oportunidade de verificar isso tudo. Essa operação, ela é uma quebra de paradigma. Pela primeira vez, nós estamos utilizando toda a estrutura existente em Alcântara para apoiar um lançamento não da Força Aérea, não da EB, um lançamento de uma empresa privada que trouxe, o seu foguete e toda uma estrutura, de lançamento, porém, sem o apoio do Centro de Lançamento de Alcântara, nada disso poderia estar acontecendo. Anteriormente, o Brasil Consciência ouviu o engenheiro responsável pela construção do CISNAV sobre o teste. Ele é essencial, esse tipo de teste é essencial. E o motivo é o seguinte: você tem qualificações ambientais e qualificações funcionais. As qualificações funcionais dá para fazer com certa segurança em solo. Existem mesas de 3 eixos, nós desenvolvemos toda uma tecnologia de testar isso em montanha-russa. Então você consegue testar funcionalmente a precisão do sistema em solo. Mas a parte ambiental já é um pouco mais complicada. Você consegue testar individualmente os diversos... Você testa vibração, você testa aceleração, você testa temperatura, você testa vácuo, interferência eletromagnética, tudo isso é possível ser testado, só que de forma individual. Você não testa tudo simultaneamente. O único jeito de você testar tudo simultaneamente é num voo real. Então esse voo precisa acontecer para qualificar o equipamento.
esse voo vai ajudar na qualificação do CISNAV. O fato de ser suborbital não significa, não, desde que ele atinja um perfil de aceleração, de vibração, de tempo de vácuo, não tem problema, é suficiente para fazer. Mesmo porque, para lançar o satélite, ele não entra em órbita com o satélite, ele cai depois. Então, ele só faz na parte de ascensão mesmo. Então, esse voo ele é perfeito para qualificar o CISNAV. Sem apresentar números sobre os investimentos no país ou no estado do Maranhão, o representante da empresa no Brasil e o presidente da Agência Espacial Brasileira defenderam a operação. Nós fizemos um acordo de parceria tecnológica para testarmos o nosso foguete e, em contrapartida, testarmos tecnologia brasileira, embarcar tecnologia brasileira e testar a tecnologia brasileira e auxiliar o desenvolvimento tecnológico aeroespacial brasileiro também. A AEB vai produzir ou está produzindo algum documento que comprove os impactos financeiros na operação? Especificamente nesse caso, não, pelo seguinte: essa ainda não é uma operação comercial, isso foi encaixado como uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, um acerto entre ambas as partes, a aeronáutica de um lado, a InnoSpace de outro, de forma que não há, digamos assim, transferência de tecnologia entre ambas, mas sim ambas cooperam para fazer os seus respectivos testes. Nós estamos acompanhando, dentro do ponto de vista de segurança, como é que nós podemos aperfeiçoar os nossos procedimentos de segurança, e outro, como toda essa logística tem funcionado para quando nós realmente ingressarmos na fase de exploração comercial. Mas eu posso atestar com você que, de fato, esses benefícios em termos de engajamento da população local, seja com atividades mais simples, ou engajamento já com atividades mais tecnológicas, com empresas que, inclusive, contratam profissionais aqui da área, tem sido muito positivo. Muito bem, amigo ligado no programa Brasil Consciência, mostrando para vocês o lançamento do foguete sul-coreano, o Hambit TVL, ou TLV, se eu não estou enganado, me confundi agora na sigla. Vamos agora conversar com o nosso especialista, aquele que sempre nos ajuda aqui no Brasil Consciência a entender esses assuntos relacionados a propulsores, a foguetes, durante o Programa Espacial Brasileiro. Ele militou nessa área nos últimos 30 anos, trabalhou em diversos desses projetos. José Bezerra, mais uma vez aqui conosco. A InnoSpace, a pergunta que está no ar é a seguinte: a InnoSpace, startup sul-coreana, lançou um foguete a partir de Alcântara. E daí? O que isso representa de progresso para o nosso programa espacial brasileiro? Infelizmente, né, eu tenho que te dizer que representa exatamente o oposto, né? Não representa qualquer progresso, na verdade é um retrocesso gravíssimo do nosso programa espacial. Lembrando aqui, né, nosso programa espacial, sempre que eu falar programa espacial, eu estou aqui especificamente me reportando à questão dos veículos suborbitais e aos veículos lançadores de satélites, conhecidos aí como foguetes de uma maneira geral. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, no início do nosso programa, nós contamos com a ajuda dos americanos. Então, os americanos, na primeira metade da década de 60, 1960, eles nos auxiliaram, nos ensinaram, né, a lançar foguetes e recuperar cargas úteis. Então, isso foi um aprendizado, foi uma transmissão de conhecimento que ocorreu dos americanos para os brasileiros, e muitos militares e civis foram, inclusive, enviados aos Estados Unidos para aprender como fazer essa atividade, né? Então, causa espécie que 6 décadas depois, né, nós estejamos numa situação em que estamos utilizando os parcos recursos materiais e os parcos recursos humanos existentes no Brasil para auxiliar uma empresa privada, uma pequena empresa privada, de um país com o qual o Brasil tem uma relação comercial bastante limitada, né? Não é um parceiro assim, privilegiado, comercialmente falando, do Brasil, e nós estamos, então, utilizando nossos parcos recursos para ajudar uma empresa estrangeira a desenvolver um foguete este que, em
importante se dizer, sequer atingiu o espaço, né? O espaço é entendido como uma altitude de 100 quilômetros. Se você não alcançar essa altitude, você não atingiu o espaço. Então, aquilo lá, que é toda aquela operação, né? Eu não assisti o vídeo, mas não preciso assistir, porque eu sei como é que funciona. Tudo isso deveria ser motivo de vergonha para nós brasileiros, tanto nós civis como os militares. Eu fico a pensar o que estaria imaginando o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, o brigadeiro Sérgio Ferola, o engenheiro Jaime Boscov, que foram as pessoas que, na época que eu iniciava minhas atividades no Instituto de Aeronáutica e Espaço, eram os nossos superiores. E por eles nós tínhamos enorme respeito. Não era medo, não era receio, nós respeitávamos aquelas pessoas, militares e civis, né? Eu fico imaginando o que é que essas pessoas, alguns vivos, né, como é o caso do brigadeiro Piva e Ferola, o Boscov infelizmente já nos deixou, mas eles devem realmente se sentir como eu, envergonhados daquilo que nós estamos assistindo e aquilo que nos é vendido como um grande feito, quando na verdade é um retrocesso extraordinário, quando nós temos as nossas forças armadas, né, abdicando das suas funções, que é a preservação da soberania nacional e da defesa nacional, na qual a construção e o lançamento de foguetes tem um caráter estratégico, quando ela está deixando de fazer os seus próprios foguetes para auxiliar uma empresa privada a troco de absolutamente nada. Então, a pergunta que eu deixo aqui, né, e até num tom de desafio, é que a aeronáutica divulgue uma nota, né, uma informação, dizendo quais são os benefícios advindos dessa participação brasileira no lançamento desse foguete estrangeiro em solo brasileiro. A sugestão de que o simples teste do Cisnave, né, com um sistema de navegação desenvolvido aqui pelo Brasil ao longo de décadas, devo dizer, com recursos públicos, não só do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas de outras organizações, não justifica. A gente tem foguetes no Brasil capazes de testar o Cisnave de uma maneira mais efetiva do que esse do foguete sul-coreano. Então, desculpe a expressão, isso é uma mentira deslavada, né, de que nós ganhamos isso. Nós não ganhamos isso. Isso foi oferecido como uma moeda de troca, que eu comparo aqui a que os portugueses fizeram com o Brasil, né, com os índios do Brasil, na época do descobrimento, né, trocavam espelhos por outros benefícios, né? Então, isso não é aceitável. Há um segundo argumento, né, também bastante utilizado por essas autoridades civis e militares, é que eles pretendem tornar o Centro Espacial Alcântara um centro internacional para lançamento de foguetes. Bom, eu faço aqui um retrospecto, né, porque eu sempre prezei, talvez por ter tido uma época da minha vida, a carreira científica, a honestidade intelectual ela é fundamental quando a gente vai discutir coisas. Então, eu não estou aqui emitindo opiniões, as minhas opiniões são minhas, eu reservo elas para aqueles que me são mais próximos. Eu estou aqui, na verdade, fazendo uma análise, né? Estou fazendo uma análise baseada em fatos concretos, em informações, em dados. Observem que a menos da propaganda, né, que a aeronáutica tenta oferecer com esse vídeo, né, que foi liberado aí, não há nenhum dado sobre esse foguete, sobre o seu apogeu, sobre o seu alcance, sobre a eventual recuperação de carga útil, sobre quantas pessoas foram utilizadas, sobre a infraestrutura do CLA que foi utilizado e sobre o custo disso, né? Há um custo nisso tudo, né? As pessoas, tanto civis como militares, nós somos funcionários públicos, mas alguém paga o nosso salário, né? O nosso salário não vem do espaço, ele vem aqui da terra, né? O povo brasileiro, a sociedade que arca com os nossos salários. E a gente deve a essa sociedade satisfação, né? A gente não precisa elencar detalhes técnicos que poderiam eventualmente permitir que nações estrangeiras entendessem melhor aquilo que nós fazemos. Isso não é necessário, mas é sim fundamental que a sociedade entenda as razões, né, que fizeram com que o governo brasileiro, e notadamente eu quero ressaltar, as Forças Armadas tenham optado por um caminho tão estranho, né? E
a gente já sabe que esse é um esforço que vem sendo feito há algum tempo e que ele traz implícito, né? Isso eu já não posso provar, mas isso daria uma tese aí facilmente desenvolvida, né? Me parece que a situação é a seguinte: a aeronáutica, né, a Força Aérea Brasileira, concluiu, né, que do IAE não sairá mais nada, ou seja, que não há nenhuma expectativa da Força Aérea de que o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que foi totalmente sucateado nos últimos anos, né, e está realmente numa situação deplorável, né, na minha opinião, irreversível, né, ou seja, nós não conseguiremos mais recuperar o IAE, o que é uma tragédia por si só, mas parece que a aeronáutica já chegou também a essa conclusão. Então, a aeronáutica está tentando saídas que ela considera honrosas, né, para o centro de lançamento de Alcântara, ou seja, o que fazer com aquilo. Com o IAE, basta mantê-lo do jeito que está, porque nada vai sair, né, os salários dos servidores civis e militares são pagos pela União e a vida continua como se nada estivesse acontecendo. Mas para o CLA foi criada essa expectativa. Não, a gente ainda pode usar isso aí, né? Não é papel da Força Aérea Brasileira tornar aquilo comercial, né? Se a Força Aérea Brasileira está preocupada em comercializar o Centro Espacial Alcântara, ela está muito mal informada, né? Isso eu posso demonstrar com números facilmente, já até escrevi artigos sobre isso. Não há nenhuma possibilidade da operação comercial do Centro Espacial Alcântara ser lucrativa para o Brasil. Aliás, a própria Agência Espacial Brasileira tem documentos que dizem isso de uma maneira explícita, né? Ou seja, a operação de um centro de lançamento de foguetes, ela depende de recursos governamentais. Os países, sem nenhuma exceção, utilizam recursos, ou seja, aportam recursos nesses centros de lançamento, porque eles julgam, do ponto de vista estratégico, inclusive militar, importante manter a atividade espacial. Né? Por trás da atividade espacial, é importante entender, vem a questão militar. Né? Foi assim desde o início da era espacial, quando os russos colocaram o Sputnik em órbita da Terra, e não mudou até hoje. Então, causa-me espanto, né, que a Força Aérea tenha aderido a essa tese, né, uma tese ficcional, né, de que resta a ela a Força Aérea, já que não teremos foguete em nenhuma hipótese, né, porque a própria Força Aérea já concluiu que o IAE não será capaz de oferecer ao país esse foguete, nos resta, o resto da Força Aérea, tentar dar um destino ao CLA. E essa forma que escolheu, né, aproveitando aquilo que se chama de New Space, que é a participação de muitas empresas no mercado de lançamento de foguete, que a gente consiga obter sucesso. Para que não fique só a impressão que é uma opinião, eu recordo aqui que foi anunciado há cerca de 2 anos, né, eu peço perdão aí, porque a questão da referência do tempo às vezes me enrolo aqui, né? Mas foi anunciado em Brasília, numa cerimônia pomposa, que contou com a participação do excelentíssimo senhor presidente da República, na época, do comandante da Aeronáutica e do comandante do Exército, além de várias outras autoridades. Foram anunciadas 5 empresas privadas que explorariam o Centro Espacial Alcântara. Bom, a mais importante delas era uma empresa chamada Virgin Orbit, que é uma empresa americana, apesar de pertencer ao inglês, Richard Branson, e ela lança seus foguetes a bordo de aviões. Ou seja, os aviões, na verdade, os foguetes vão na asa de aviões. Essa empresa, ela pode lançar satélites em qualquer lugar do mundo. Ela só precisa de uma pista de pouso. É tudo que ela precisa. Então, o Brasil era uma opção para isso. E por que não? Né? Por que com a empresa privada americana não gostaria, né, de ter um contrato aqui conosco que lhes oferecesse a possibilidade de lançar um foguete a partir de Alcântara? Bom, esse tipo de acordo, essa empresa, ela tem com pelo menos mais 7 países, não só o Brasil, mas essa empresa anunciou quase que a saída dela do mercado esta semana. Né? Quanto às demais, nenhuma delas deu resultado. E essa empresa sul-coreana, essa Inno Space, sequer se encontrava naquela ocasião dentre as empresas selecionadas para fazer uso de Alcântara. Então, assim,
Eu, quando faço essas afirmações, né, eu as faço de maneira muito categórica, porque é baseado em informações, eu não tenho informação confidencial. A informação é o meu conhecimento e aquilo que a aeronáutica, a EB, o IAE, eventualmente, e a mídia internacional publica. Então, eu, quando consigo avaliar e juntar todos esses fatores, eu digo, o Centro Espacial Alcântara atuando de uma maneira privada inexiste, e eu já tive a oportunidade de dizer, né, e volto a repetir, né, a vantagem de a gente ter tudo isso aqui gravado é que essas informações podem ser checadas. O que vai acabar acontecendo, no caso do Centro Espacial Alcântara, e já está acontecendo, é que, ao invés da aeronáutica e do governo brasileiro oferir recursos com a utilização da base de lançamento, vai acontecer o contrário. O governo brasileiro vai gastar dinheiro para realizar lançamentos de países estrangeiros. E eu deixo aqui uma pergunta muito clara, né? E esperando, obviamente, uma resposta. A que interesses isso atende? Programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora a reportagem que nós fizemos neste ano sobre a retomada do programa Cibers, a parceria entre Brasil e China para a construção de satélites de sensoriamento remoto. Veja o trabalho que a gente fez na oportunidade. Adenilson, de cara, sim, essa missão é nova, está sendo anunciada agora, mas ela não é uma novidade para vocês. Vocês já vinham discutindo a possibilidade de fazer um Cibers a partir da PMM. De cara, o que seria mais difícil? O que você imagina que seria difícil tecnicamente, uma vez que a plataforma do Cibers 4A e a plataforma do Amazônia são bem diferentes na sua capacidade de carga, por exemplo? Na verdade, né, desde o princípio, a plataforma multimissão, a PMM, ela já foi projetada para ter diferentes missões. Então, para nós, a missão Cibers 6 nada mais é do que simplesmente uma nova missão que está sendo planejada para utilizar a PMM. Então, em resumo, nós não esperamos, na parte da PMM, nenhum desafio assim técnicos grande, nenhum. Ainda mais agora, depois que nós já testamos e validamos em órbita. Hoje, a gente tem não parâmetros de projeto, nós temos telemetria do desempenho em órbita, seja de apontamento, seja de geração de energia, controle térmico, comunicações e telemetria. Então, digamos o seguinte, para nós, para o Brasil hoje, no programa Cibers, nós estamos, assim, muito tranquilos com essa missão Cibers 6. Mas, bom, pode ser que não exista nenhum desafio tecnológico insuperável, mas mudanças vão acontecer. A primeira delas é a massa do satélite, né? O Cibers 6 deve ser bem menor em relação ao Cibers 4A. Como é que vocês vão fazer para adaptar, por exemplo, painéis solares, a própria plataforma? O Amazônia voou com um modelo que havia sido usado, se eu não me engano, de engenharia, né? Porque tinha um imbróglio judicial aí com a primeira plataforma que foi construída. Vai ser encomendado para a indústria uma nova PMM? Bom, na verdade, só uma correção. O Amazônia 1 voou com um equipamento todos de voo, todos qualificados, não teve nada que não tivesse apto para voo. Agora, voltando para o Cibers 6, sim, a gente vai ter que como é que se diz? Encomendar novos equipamentos para indústrias, novos subsistemas, e você tem razão sim de que tem algumas diferenças de massa do Cibers 4, por exemplo, com o Cibers 6. Mas o fato é que a missão ela já nasceu para ser encaminhada
por um satélite da Crash 500 quilos. Então, é nesse sentido, não é que nós tínhamos, por exemplo, que o Cyber 6 fosse ter 1,5 toneladas e nós teríamos que colocar num satélite de 500 quilos. Não. O projeto, desde o início, as discussões com os chineses eram do seguinte ponto: o Cyber 6 ele vai utilizar a plataforma que foi validado no Amazônia 1. Portanto, eles não poderiam vir com um radar de 1 tonelada para a gente. E isso já foi, então, como se diz, tratado desde o início. Mas mesmo assim, o Cyber 6 ele vai ficar um pouco mais pesado do que o Amazônia 1. O Amazônia 1 ele ficou, no momento do lançamento, com 638 quilos. O Cyber 6 vai ficar em torno de 750 quilos. Mas tudo dentro daquela faixa de projeto que nós tínhamos idealizado desde o início. Então, sim, tem adequações, mas são adequações menores e que em nada invalida a experiência e a herança que já temos em voo. Esse início que você está falando, quando foi? Quando que vocês sentaram com os chineses e começaram, o que a gente podia fazer, o próximo satélite como é que é? Quando que vocês discutiram questões técnicas, por exemplo, como a questão da plataforma com os chineses? Sim, formalmente a gente recebeu em dezembro de 2021 uma encomenda do Ministério que nós deveríamos, durante o ano de 2022, que nós deveríamos trabalhar com os parceiros chineses para elaborar o que nós chamamos de Work Report. Esse Work Report, como o próprio nome diz, é um relatório de trabalho. Nesse relatório de trabalho se define o que cada um vai fazer, as responsabilidades, prazos e custo. Então, é nesse momento que formalmente nós começamos a discutir com os chineses e, desde o início, a diretriz era utilizar a PMM como módulo de serviço. Certo. E qual que é o desafio de fazer um satélite radar? Você falou aí dos chineses mandarem um radar para nós. Nós não vamos ter participação nesse desenvolvimento? Eles vão mandar um radar pronto para o próximo satélite? Não. Bom, tem esse Work Report, ele tem toda uma estratégia de como que foi desenhado esse projeto. Então, sim, todas as atividades em nível de sistema são compartilhadas. Esse é o princípio da cooperação do programa Cyber. Atividades no nível de sistema são compartilhadas. Atividades em nível mais baixo, subsistema e equipamentos, elas não são compartilhadas. Tá? Então, nós sim vamos ter participação e trabalharmos junto no radar, no nível sistema, e a parte da integração, nós vamos fazer a integração da plataforma aqui no Brasil, enviar essa plataforma na China, os chineses vão fazer a integração do radar na China e, a partir de um certo momento, esses dois módulos se encontram e caminham junto até o lançamento. Esse é o desenho que está feito para o desenvolvimento da missão Cyber 6. Bacana. E fora o radar, né? Você nos disse em off que, por ser radar, ele consome muito mais energia do que o satélite óptico que vocês já desenvolveram. Isso vai demandar algum tipo de mudança no painel solar do satélite? Ele vai ter que ter um painel solar maior? Nós vamos desenvolver isso? Como é que vai ser? Não, na verdade o SHIN é sabido, né? Todos que trabalham aí com satélite sabem que um satélite radar SHAR, ele demanda muito mais energia do que as cargas ópticas compatíveis, assim, equivalentes, né? Vamos chamar dessa forma. O que nós vamos fazer na plataforma, na verdade, não é mexer em tamanho para não
perder a qualificação e a herança. A gente vai trabalhar com células solares mais eficientes e também vamos ter baterias com maior capacidade. Com isso, a PMM é adequada para trabalhar com o radar que vai ser embarcado nela. E que banda que vocês devem usar nesse radar? Qual foi a banda considerada ideal para o tipo de serviço que vocês precisam fazer com o radar? Na verdade, a banda ela foi escolhida por uma combinação de vários elementos, desde a aplicação e até as capacidades que poderiam, do que a plataforma poderia prover. Então, a banda do radar que vai ser utilizada é o radar na banda X. É que, na verdade, quando a gente projeta um satélite, a gente projeta para que atenda o maior número de aplicações possíveis, tá certo? Então, essa banda, ela serve para monitoramento ambiental, mas também serve para observação de mar, oceano e outras coisas. Então, como eu disse, a escolha da banda é uma combinação das necessidades e das capacidades e também da disponibilidade de tecnologia. Agora, a gente entrevistou o diretor do INPE, o Clésio, e ele disse que entre as propostas que ele acreditava ser mais viáveis para esse satélite, estava a proposta de uma mudança radical com relação à órbita do Sirius. Passaria a ter uma órbita equatorial ao invés de ter uma órbita polar, isso porque aí o número de passagens sobre a Amazônia seria muito maior. Vocês vislumbram essa possibilidade hoje? Os chineses estão abertos a discutir isso ou isso não foi discutido? Não, isso não foi, pelo menos no grupo técnico, não foi discutido, mas a gente vê de antemão alguns digamos, entraves. Por exemplo, uma órbita equatorial não vai atender completamente a China ou coisas desse tipo. E tem a questão de geração de energia, né? A órbita, normalmente órbitas para satélites radar, eles são aquelas órbitas que a gente chama de dawn dusk, que é 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho o mínimo tempo de noite, mínimo tempo de eclipse e o máximo tempo iluminado, que é justamente para gerar mais energia. Então, tipicamente os satélites radar, eles voam nessas órbitas dawn dusk. O que o satélite radar vai mudar no que o INPE faz hoje com relação ao controle de desmatamento? A gente sabe que com o radar a gente consegue fazer monitoramento e medição de áreas quando tem nuvens, mas as informações que a gente tem é que o radar, você estava falando para a gente aí em off, que o radar pode identificar o tipo de solo e que tipo de adubo que precisa ir no solo? Não. Não é o radar. O imaginamento. A câmera, uma câmera óptica tendo determinadas bandas, elas podem ser utilizadas para verificar até se a planta está hidratada ou não, se precisa de irrigação, adubos e outras coisas. Aquilo não era do radar. Na verdade, quando a gente tem uma frota de satélites ópticos e uma outra radar, elas trabalham em complementariedade, porque a óptica te dá um tipo de informação, mas ela sofre influência de nuvens e também não podem operar durante a noite. Já um radar, ele pode te dar informação tanto com cobertura de nuvens ou em períodos noturnos. Então, com essa missão radar, vai significar um grande avanço para o Brasil, porque ele vai ter um tipo de informação que hoje somente é obtido por meio de satélites providos por outros países. Então, você tem a questão de custo, disponibilidade e outras coisas. Com o Cyber 6, a gente vai continuar tendo a frota de satélites ópticos complementados
com um satélite radar que vai justamente suprir aqueles dados que os óticos não conseguem prover. Os satélites, os cibers anteriores, eles se caracterizavam por levar 2, 3 tipos de câmera. Esse satélite cibers, ele leva um radar e leva uma câmera também? Não, ou só o radar? Não, o que está previsto é só o radar e mais um equipamento de coleta de dados. Isso é o que está previsto hoje. Porque o radar é uma carga útil muito grande. Somente a antena, que é uma antena planar, ela é da ordem de centenas de quilos. Esse equipamento de coleta de dados seria mais ou menos o que o SCD-1 faz hoje, recebendo dados de plataforma? Exato, só que obviamente, né, o SCD-1 já tem mais de 30 anos, é a mesma versão de equipamento modernizada, mas provendo um serviço muito similar. Bacana. Esse prazo estimado de 42 meses para que o satélite esteja em órbita, ele é factível, pelo que vocês têm de experiência? O INPE tem condições hoje de construir, de projetar e construir um satélite em parceria com os chineses em pouco mais de 4 anos? Na verdade, pouco menos de 4 anos. Então, é aquilo que eu disse. A gente levou bastante tempo desenvolvendo a plataforma, mas hoje a gente tem um projeto maduro, qualificado e com herança em voo. Então, nós já vamos direto para um modelo de voo. Não vai passar por um modelo elétrico e campanha de testes de qualificação. De nossa parte, nós não vemos nenhuma dificuldade para cumprir o prazo. A única incerteza que a gente tem, e isso é inerente a esse mercado de satélite, é se nós vamos conseguir dos nossos provedores as entregas dos equipamentos que precisamos no prazo adequado. E esses 42 meses, na verdade, o acordo quadro, ele fala que deve ser assinado é 2028. Então, nós estamos falando aí de mais de 4 anos. Mas, para nós, o maior desafio é ter os equipamentos disponíveis para a integração. Com esse novo satélite, vocês pretendem avançar em equipamentos que o Brasil ainda não desenvolveu tecnologia, além do radar, por exemplo, sistema de atuação em voo, controle de órbita e esse tipo de coisa? Sim, é natural que a cada missão que você vai trabalhando, você introduza melhorias e atualização, mas sem nunca você perder a questão da herança e do design de sistema. Então, sendo bastante objetivo, vão ter melhorias, vão ter, atualizações, mas sempre mantendo, não perdendo de vista a qualificação e a herança do que foi feito. Mas eu digo, já está previsto assim, não, vamos passar uma parte dessa para a indústria nacional, para tentar fazer aqui, ou essa questão aí do prazo, vocês já tem mais ou menos quem já sabe desenvolver o quê, de quem que eu vou comprar o quê, quem que vai fazer o quê? A forma de implementação ainda não está totalmente fechada, mas o que a gente tem em mente é tudo aquilo que puder ser feito no país, a gente vai fazer como sempre fez, né? Então, a gente já teve vários, aí no próprio Amazônia 1, diversos subsistemas e equipamentos que foram desenvolvidos e estão hoje com maturidade máxima em órbita. Então, no CyberSafe não vai ser diferente. Vai ser a combinação de maturidade, custo, prazo e interesse do país. É isso que a gente leva em conta. Falando em custos, 51 milhões de dólares para cada parte. É um pequeno, um médio, um grande investimento. Esse satélite pode ser considerado um satélite caro da família Cibers? Olha, a gente, todos nós sabemos que qualquer atividade com satélites, ela custa muito caro, principalmente quando você trata de
satélites operacionais de alto desempenho e com vida útil longa acima de 5 anos, que no caso aí o Shibir 6 é para 5 anos. Esses 51 milhões, ele foi calculado para a parte espaço, né, para construir e botar o satélite em órbita, mas tem outras despesas que não estão incluídas nesse valor. Mas, respondendo à tua pergunta, eu diria que, levando em conta a confiabilidade da plataforma, levando em conta a especificação do radar que vai ser colocado, esse valor de 51 milhões para cada parte para o segmento espacial é um dos custos mais baixos que pode se ter no mercado internacional hoje. Você falou em qualidade do radar. Esse satélite Sirius, ele vai ser comparado a que outro satélite, digamos assim? Tem algum satélite da mesma categoria que a gente possa citar? Olha, nós vamos ter imagem igual esse aqui que a gente busca, que a gente paga, que a gente compra? Na verdade, é que o radar, ele não te dá uma imagem, ele fornece o dado e você faz o processamento e obtém. Mas o que dá para dizer é o seguinte, quando eu falei na qualidade do radar, eu estou falando na sensibilidade dele, na resolução que ele vai permitir em solo, os modos de imageamento e a largura da faixa imageada. Então, quando você tem um radar que pode trabalhar em diferentes polarizações, com resoluções da ordem de metros, claro que aí com uma faixa mais estreita de imageamento, mas podendo chegar a uma faixa de imageamento de 400 quilômetros, nós estamos falando de um equipamento que tem uma qualidade e uma tecnologia muito avançada para conseguir varrer todas essas categorias. Ele vai ser regulável? Ele pode abrir a faixa de monitoramento ou fechar para ser mais incisivo? Ele tem uma antena planar ativa, que é uma antena eletrônica, não é uma antena passiva. Então, eletronicamente, você pode escolher que modo de imageamento que você quer, de observação que você quer, e dependendo desse modo você tem ou uma faixa de observação mais estreita com resolução de 1 metro, ou você tem uma faixa mais larga de observação, que pode chegar a 400 quilômetros, mas nesse caso com uma resolução de 50 metros. E tudo isso é selecionado eletronicamente. Olha, eu acho que é extremamente interessante que a gente está entrando numa tecnologia nova, né, para nós, que nós nunca tivemos um satélite radar. Então é uma tecnologia, é realmente um dos grandes desafios, não para a parte espaço, mas para a parte processamento e utilização em solo. Né? A gente sabe que tem utilização, mas não com tanta... diferente do óptico, que nós temos muita gente utilizando, as aplicações de radar, pelo menos no meu conhecimento, elas são mais, digamos, limitadas, até porque pela disponibilidade do dado. Então esse é um grande desafio e também a forma como nós estamos trabalhando com esse novo projeto, né? Que nós vamos fazer uma plataforma aqui, integrar, testar, leva para a China e a partir de um certo ponto a gente caminha junto. Isto somente pode ser feito quando ambos os lados estão muito seguros do que eles vão fazer.
outro tipo de itinerário, dependendo da disponibilidade de tempo e do público que nos visita. A mais utilizada e a mais rápida, né? Nós começamos lá pela área de defesa, com aquelas bombas, né? Ou então, mais didático, ou seja, com cronologia histórica, nós começamos com a exposição sobre Alberto Santos Dumont. Para quem nos visita, nós mostramos um conjunto de miniaturas, né, conceitos artísticos, na realidade, né, feito por um casal de Santos Dumont, da cidade de Santos Dumont, que nos ofereceu, né, esse material para que nós pudéssemos expor ao público. Então aqui conta um pouco da história de Santos Dumont. Nós temos a miniatura da casa onde ele nasceu, na fazenda Cabambu, na então cidade de Palmira, hoje a cidade de Santos Dumont, né, a fazenda Cabambu pertencia à família do Alberto Santos Dumont. Então aí a gente fala um pouco da infância dele, e ele já sonhava em voar desde criança, né? E a habilidade natural que ele tinha para mecânica. Aos 9 anos, ele operava máquinas a vapor e conseguia colocar máquinas a vapor para funcionar. Ou essa aqui, uma máquina de transporte e madeira, que tinha dentro da fazenda para transportar o material da fazenda. E também já uma locomotiva Balpin a vapor. Ele conseguia, já desde criança, muito jovem ainda, conseguia faltar a minha que vai te faltar para funcionar. Que era algo muito complexo para ele, né? Aqui nós temos um projeto de um avião monoplano bimotor. É a invenção número 11, mas que não foi adiante, ele abandonou porque ainda estava inviável para a época. Não teria aplicação prática para a evolução da época. Mas assim mesmo nós temos, por exemplo, aqui um equipamento que ele foi utilizado para dar partida nos motores. Ele engatava no motor, girava a manivela, tinha um sistema de catraca. Quando o motor começava a funcionar, que acelerava a rotação, né? Isso evitava que o operador sofresse um acidente, né? Ou seja, quebrasse o pulso com a hélice do avião. Aqui dava mais segurança para quem estava dando partida na aeronave. Aqui nós temos a coroação do trabalho de Santos Dumont, que foi realmente o primeiro avião que fez o voo autônomo, o 14 bis. Voou na Praça de Bagatelle, em 23 de outubro de 1906, provando que o mais pesado que o ar era possível. Aqui nós já temos o segundo avião que realmente Santos Dumont desenvolveu e que foi efetivo, que é o Demoiselle número 19. Esse modelo aqui ainda, né, tinha um problema na estrutura, porque ele utilizou somente um bambu e a estrutura tendia a torcer durante o voo, isso dava pouca estabilidade, né? Aqui nós temos uma outra evolução, um melhoramento que ele fez, já com uma estrutura de apoio nas asas, e colocou também mais tirantes de cordas e piano para tentar melhorar a estabilidade, mas ainda assim ele não ficou satisfeito. Então ele veio para a estrutura definitiva do Demoiselle, que é considerado o primeiro ultraleve do mundo. Já a estrutura é triangular, tá? A estrutura da estrutura do avião é triangular. E esse aqui realmente, efetivamente voou. Ele utilizou, depois abriu a patente, e variantes dessa aeronave, né, podem ser vistas nas fotos da Exposição Aeronáutica de Paris em 1919. Como ele abria a patente, né, qualquer um poderia pegar e melhorar aquilo que ele fez. Aqui nós temos uma representação do avião dos irmãos Wright, o Flyer, né, que eles reivindicam o primeiro voo do avião em 1903, ou seja, 3 anos antes de Santos Dumont. O único porém para essa aeronave é que ela era lançada de catapulta. E o 14 bis, que veio 3 anos depois, realmente é uma aeronave de voo autônomo, como um avião deveria ser, e como a Federação Internacional de Aeronáutica exigia. O Flyer dos irmãos Wright também tinha grandes problemas em relação à propulsão. Ele parecia muito mais que um planador com motor, porque ele não conseguia sair do chão sozinho. Precisava que uma catapulta acelerasse para que ele pudesse ter impulso inicial
e a partir daí ele se mantinha no ar. Então ele tinha essa dificuldade. Toda vez que o vento mudava de direção, o flyer, ou seja, a catapulta, o conjunto flyer e catapulta teriam que mudar também para ficar em contra o vento e poder decolar. Isso realmente não tinha função prática, né? Era muito difícil. E que sala é essa aqui? Que lugar que é esse? Essa sala aqui do Memorial Aeroespacial Brasileiro é dedicada ao homem que idealizou o DCTA, idealizou o ITA e todo esse complexo de ciência, tecnologia e inovação que é o DCTA hoje. É o Casimiro Montenegro Filho. Casimiro Montenegro Filho era da aviação do Exército, né? Começou nos anos 20, ele nasceu no Ceará, participou do primeiro voo do CAN, nessa aeronave aqui, o Curtis Fleming. Eles fizeram o primeiro voo do CAN da capital, então, né, Rio de Janeiro, até São Paulo, provando que nós poderíamos agilizar o transporte de correspondência utilizando as aeronaves. Antes deles, aqui no Brasil, a correspondência ia de navio ou de trem. E levava muito mais tempo, consequentemente, né? Nessa sala também nós temos os expositores com alguns objetos pessoais que a família nos cedeu para que nós colocássemos aqui em exposição. Ele faleceu em 2000, mas para eternizar a memória desse grande brasileiro, nós temos aqui para os visitantes, que eles podem observar, algumas condecorações, medalhas que ele recebeu, os uniformes original, o uniforme original dele, uma réplica do uniforme dele que foi construída para a comemoração de 70 anos do ITA, e alguns diplomas também, e medalhas e premiações que ele recebeu no Brasil e no exterior. Aqui nós temos uma curiosidade, tá? Antes da Embraer, o Brasil já tinha fabricantes de aviões, tá? Esse modelo aqui é o Muniz M7. Não era um avião que era fabricado em escala industrial, né? Ele era uma aeronave biplano de produção artesanal conforme demanda. Mas a Força Aérea Brasileira, já na época, né, antes da criação até da sua criação, mas a Força Aérea do Exército, né, e a Força Aérea Naval, né, eles já utilizavam esses aviões para treinar os seus pilotos. E o que aconteceu com esse projeto desse avião, dessa empresa? Com o tempo, né, vieram modelos do exterior, que a gente não tinha condição de competir. E aí a Força Aérea também, né, depois da criação da Força Aérea e as próprias Forças Armadas brasileiras, optaram por alguns modelos vindo de fora. Mas o Muniz foi usado durante muito tempo como treinador ainda, para pilotos, até em aeroclube. Nos anos 60, né, então nós temos aí o Osiris Silva, né, e outros engenheiros formados. Eles que formaram uma equipe e desenvolveram um projeto que chegou ao Bandeirante, que foi o primeiro avião realmente que deu origem à Embraer, né, e trouxe o Brasil ao terceiro lugar do mundo, né, em termos de construção de aeronaves. Nós somos o terceiro maior fabricante, hoje nós somos o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. O Brasil é o terceiro maior fabricante de aviões. Aqui nós temos o MAA-1, aqui no caso é um mocap, tá? Só uma reprodução. O MAA-1, mais conhecido por Piranha, é um míssil ar-ar. Foi concebido inicialmente esse protótipo para um alcance de 6 km. E é como se fosse uma medida de ataque, né? E defesa também contra outra aeronave. Tá? O objetivo dele aqui é rastrear as emissões de infravermelho e as emissões de calor emitidas pelo motor do avião inimigo, como os mísseis fazem hoje, né? A maioria dos mísseis fazem hoje. Então ele chega lá, procura o avião inimigo, né, e destrói. Esse míssil ainda é usado pela Força Aérea? Sim, foi modernizado agora em parceria com a África do Sul. Então ele está muito mais preciso, viu? Essa aqui é uma variante dele, é o MSA-1, míssil solo-ar, uma variante do Piranha. Só que esse aqui foi desenvolvido para ser lançado do solo também, com alcance máximo de 6 km.
Esse aqui é um protótipo, né? O que vocês estão vendo aqui talvez seja um dos poucos exemplares ainda que restam do MSA-1, desculpe, MAR-1, que é o míssil anti-radar. Aqui ele teria um conjunto de sensores, né, que captam as emissões de micro-ondas do radar, e aí ele se direciona para a origem, né, da emissão da radiação e destrói a instalação de radar. Você falou que ele é um dos últimos porque não seguiu? Não seguiu, esse projeto foi abandonado. Esse aqui é o L75, é um motor que utiliza combustível líquido, ou como a gente tecnicamente fala, é um motor de propulsão criogênica. Tá? O mundo todo, ou seja, a maioria das aplicações, os foguetes até hoje utilizados, utilizam uma mistura de hidrogênio e oxigênio, ou uma mistura de F1, que é uma mistura de hidrazina com querosene e oxigênio, né? Mas a particularidade desse foguete aqui, desse motor, é justamente que ele utiliza etanol e oxigênio líquido. O combustível que serve para queimar, né, e elevar o foguete é o mesmo combustível que mantém a refrigeração do motor de propulsão criogênica. Ele tem a vantagem de você interromper a queima e regular o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo conforme a necessidade. Enquanto que o motor foguete de propelente sólido, né, depois que você dá a ignição, aí ele vai queimar até a última partícula. E esse motor foi usado em que foguete? Em quais testes? Esse aqui é um protótipo, tá? Em tamanho, hoje em dia ele é bem menor, né? A ideia, a gente não utilizou ainda ele para lançamentos, tá? Mas a ideia dele é utilizar no último estágio para colocar satélites como o SCD-1, ou do tamanho do SCD-1, ou como o Amazônia 1, colocá-los na posição na órbita. Aqui temos o exemplo de uma tubeira completa, como nós tínhamos mostrado lá, uma que foi utilizada para ensaio em banco. Essa tubeira aqui está com equipamento de refrigeração. Tá? O mundo todo utiliza oxigênio líquido, injeta oxigênio líquido nas tubeiras para regular a temperatura. Nós utilizamos gás de geladeira. Esse sistema aqui é utilizado para gás de geladeira. É exclusivo da engenharia brasileira? Sim, sim. Nós, por conta das dificuldades, né, o brasileiro tem essa característica de ser um pouco mais flexível e procurar soluções, né, mais baratas, mas ao mesmo tempo que tenham a mesma eficácia, a mesma eficiência. Esse é o Samba. É um veículo movido a energia solar. Ele participou de uma competição na Austrália em 1996, mas esse projeto começou no final dos anos 80. Na categoria dele, nessa competição internacional, o Samba angariou o segundo lugar na categoria dele. Foi a primeira e única vez que o Brasil participou dessa competição. Para o piloto entrar, né, você tinha que levantar essa parte aqui. Né? Somente um piloto, ele ficava recostado, né, ele não ficava nem sentado, né, nem deitado, ele ficava recostado aqui, tá certo? Com essas manoplas aqui, ele direcionava. E o freio foi adaptado de um sistema de freio de motocicleta. Esse carro aqui é um trabalho de graduação de alunos do ITA. Tá? Ele chama-se Paul Bell, em homenagem a um dos alunos da equipe que estava desenvolvendo esse projeto. Ele sofreu um acidente, veio a falecer, então ele foi batizado com o nome dele. Então esse aqui foi apresentado como trabalho de graduação no 5º ano de formação dos engenheiros do ITA, de uma turma de engenheiros do ITA. A ideia aqui é você economizar combustível diminuindo o peso do veículo. E eles pensaram em substituir por materiais renováveis. Tá? Base daqui é resina, fibra de juta, fibra de bananeira e fibra de coco. Então a lataria do carro foi toda construída... Não é, exatamente, não é metal.
São fibras naturais renováveis. Tá? Ou seja, falando hoje, seria uma carroceria biodegradável. Esse aqui é um Dodge Polara 1800. Foi o primeiro carro com motor convertido a etanol. Muita gente fala que é o primeiro carro a álcool no Brasil. Realmente, no Brasil foi o primeiro motor convertido para rodar com etanol. Até então já existiam alguns veículos, né, caminhões, veículos pesados, pelo mundo que utilizavam o álcool anidro. Mas o problema do álcool anidro é o alto índice de corrosão que ele faz nas peças, né? Ele corrói o motor por dentro. E um jeito de diminuir esse efeito foi adicionando água ao etanol. A visitação é aberta ao público. Nós funcionamos de 9 às 17 horas, de terça a domingo. De 10 pessoas, a gente pede que as pessoas mandem um e-mail para que nós possamos fazer um agendamento e monitoria desse grupo. Esse grupo será acompanhado por um monitor. O e-mail é mabdcta@gmail.com.